Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores neste domingo de Páscoa. O nosso convidado de hoje é o professor Nuno Martins, ele que é economista e que aceitou o convite de ser nosso convidado através de videochamada. Por agora, a atualidade da Diocese Açoriana. Na mensagem de Páscoa, Dom João Lavrador garante que a ressurreição de Jesus Cristo é o facto mais inaudito da história da humanidade e que esse facto deve fazer refletir os cristãos. Que interpela o ser humano no seu ser, nos seus projetos, na sua ânsia de vida em plenitude e na sua inteligência. O sofrimento e a morte não têm a última palavra, muito pelo contrário. A vida vivida no amor, na entrega e na doação, é reassumida em vida nova que nos faz experienciar a plenitude do nosso ser. A ressurreição de Jesus Cristo marca o primeiro dia da semana. É precisamente neste dia que um conjunto de amigos e discípulos fazem a experiência do ressuscitado. Tal como eles, também nós hoje somos convidados a fazer a mesma experiência de Jesus Cristo vivo, que dá sentido à nossa existência e se revela como o Senhor da história e do mundo. As narrações evangélicas do encontro com o ressuscitado são fundamentais para que cada um de nós e cada comunidade cristã e mesmo cada pessoa possam encontrar o itinerário para que continuamente, ao longo da história, nos encontremos com Jesus Cristo ressuscitado. Estamos perante um movimento de saída de si mesmo para ir ao encontro de alguém. Deparamos-nos com um conjunto de sinais que nos alertam para a novidade do que está a acontecer e a iluminação da fé e da inteligência para realçar todo o significado da experiência que leva à verdade da ressurreição de Jesus Cristo. Na mensagem de Páscoa, neste ano de 2017, Dom João Lavrador defende que a partilha comunitária é fundamental e faz referência ao Papa Francisco, no sentido de oferecermos sentido novo às nossas vidas. Todo o itinerário que conduz ao encontro de Jesus de Nazaré, que se revela vivo, convida a entrar no mistério de todos os mistérios. E como afirma o Papa Francisco, entrar no mistério significa capacidade de estupefacção, de contemplação, capacidade de escutar o silêncio e ouvir o sussurro de um fio de silêncio sonoro em que Deus nos fala. Ou ainda, requer de nós que não tenhamos medo da realidade. Não nos fechemos em nós mesmos, não fujamos perante aquilo que não entendemos. Não fechemos os olhos diante dos problemas, não os neguemos, não eliminemos as questões. Mas é também a coragem de ir além da comodidade das próprias seguranças, além da preguiça e da indiferença que nos paralisam e pôr-se à procura da verdade, da beleza e do amor, buscar um sentido não óbvio, uma resposta não banal para as questões que põem em crise a nossa fé, a nossa lealdade e a nossa razão. Por isso, para entrar no mistério é preciso humildade. A humildade de rebaixar-se, de descer do pedestral do meu eu, tão orgulhoso, da nossa presunção. A humildade de se reajustar, reconhecendo o que realmente somos, criaturas, com valores e defeitos, pecadores necessitados de perdão. Nos votos de uma feliz Páscoa, Dom João Lavrador inclui em especial as crianças, os jovens, os emigrados, as famílias, os doentes e idosos, os presos e todos os excluídos e marginalizados da sociedade. Dom João Lavrador terminou a visita pastoral à ouvidoria da Terceira na passada semana. É tempo de fazer o balanço e, para o bispo da Diocese Açoriana, é preciso contrariar o laicismo que ameaça a religiosidade terceirense. Agora, eu diria que há aqui um trabalho que é sempre permanente e que se tem que fazer, que é a auscultação dos tempos em que estamos a viver, da cultura que realmente hoje desafia fortemente a Igreja e a sua vida pastoral,
porque dentro desta cultura em que vivemos tem muitas realidades muito positivas, mas no que toca à relação com a Igreja, ela desafia perante um certo confronto de um certo laicismo que está a penetrar fortemente e de uma maneira progressiva dentro da nossa sociedade e, portanto, que está a invadir o espaço da Igreja. Isso merece uma atenção particular e, portanto, nós temos que, de alguma maneira, analisar este fenómeno, que não é novo, mas que, sendo progressivo, nos deve realmente acautelar e encontrar as respostas que são necessárias para isto. Das conclusões da visita a todas as paróquias da ouvidoria ficam ainda alguns indicadores. Temos uma percentagem religiosa, na maioria das nossas paróquias da Ilha Terceira, muito baixa. Portanto, esta prática da participação na missa dominical é muito baixa. E, portanto, o que não é normal para uma cultura açoriana. Portanto, aqui há qualquer coisa que nós temos que fazer. Pouca consciência, ou melhor dizendo, é necessário uma maior consciência da participação comunitária. Nós sabemos que a cultura de hoje é muito de cariz individualista e está-se a refletir também na própria participação na comunidade, na paróquia, na comunidade cristã. E sem comunidade não há experiência de fé. O povo açoriano tem a sua religião popular, não haja dúvida. E aqui a Terceira também tem, normalmente mais ligada aos impérios do Espírito Santo, a toda esta questão da valorização do Espírito Santo. Agora, o que se nota é que não se traduz depois em presença naquilo que é essencial à fé cristã, que é a sua participação na Eucaristia, e principalmente nesta continuidade de participação na própria comunidade. O que quer dizer que há aqui um distanciamento entre a religiosidade popular, ou a piedade popular, e depois propriamente a vida cristã. Dom João Lavrador iniciou a visita pastoral às paróquias da Ilha Terceira em outubro do último ano. A ouvidoria da Terceira está dividida em 33 paróquias e 3 curatos, que compõem 5 zonas pastorais. A Orquestra de Violas da Terra de São Miguel vai celebrar o 25 de abril num concerto na Igreja de São Paulo, na Ribeira Quente. Atualmente a orquestra conta com cerca de 40 elementos, mas eram menos em 2011, quando tudo começou, garante Rafael Carvalho, professor de viola da terra e mentor deste projeto. Começou em 2011 com o objetivo principal de tentar juntar os tocadores das várias escolas da ilha. Aqui em São Miguel temos algumas escolas de violas, também tocadores em vários grupos folclóricos, ou mesmo pessoas que aprenderam sozinhos, e o objetivo era que pudéssemos finalmente começar a juntar as pessoas e partilharmos os conhecimentos, juntarmos num fim de semana, portanto, escolher um repertório previamente, mas juntarmos num fim de semana e ensaiar o repertório tradicional, o repertório instrumental da nossa viola da terra, mas nessa partilha dos mais novos aos mais velhos, independentemente da origem, da freguesia, mesmo do método da metodologia de ensino. Os estudantes aprendem por partitura, não é no conservatório, já aprendem por imitação. Desde o início, sabendo que não queríamos que isso fosse uma limitação para estarem todos juntos, são apenas métodos de ensino diferentes. E foi assim que em 2011 conseguimos pela primeira vez no Conservatório Regional de Ponta Delgada, juntámos cerca de 23 tocadores e desde aí temos feito sempre um estágio anual. O concerto de Páscoa insere-se nas comemorações do centenário da Igreja de São Paulo, que decorrem desde janeiro e até ao final do ano. Um local que, para Rafael Carvalho, é um regresso a casa. Bem, a Ribeira Quente obviamente que tem um carinho especial, é a minha freguesia natal, e é também a freguesia onde surge a Associação de Juventude de Viola da Terra. Portanto, é uma freguesia que está muito ligada há muitas décadas à viola da terra e que tem sido onde têm surgido os principais eventos que têm ao nível de São Miguel, mas também ao nível de Açores. É na Ribeira Quente que temos criado e pensado estes eventos. Na Ribeira Quente, como a orquestra nunca foi à Ribeira Quente, aliás, o estágio anual tem sido sempre nos últimos 4 anos no Teatro Miquelense, vamos juntar e fazer um apanhado dos temas mais característicos dos últimos anos. Com temas adequados ao local, o concerto vai contar com alguns convidados, entre os quais Carolina Constância no violino, Sílvia Oliveira na flauta e Gianna De Toni no contrabaixo.
Na voz estará Eduarda Braga. Pelas 18 horas do Dia da Liberdade, ouvir-se-ão os acordes do instrumento que é identidade dos açorianos. É nosso convidado deste Igreja Açores o professor Nuno Martins, ele que é doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge e licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa. Já lecionou na Universidade de Cambridge e também na Universidade dos Açores. Hoje faz parte do corpo docente da Universidade Católica Portuguesa, conta também com diversas publicações em revistas académicas e já foi autor e coautor de obras já publicadas. Antes de mais, boa tarde, obrigada desde já por aceitar estar no nosso programa de rádio. Economia política, filosofia social e desenvolvimento humano sustentável. Disciplinas e ciências difíceis de fazer chegar à sociedade atualmente. Sim, são disciplinas que são, por um lado, as pessoas têm uma grande procura e uma grande apetência por elas. Por outro lado, às vezes existe algum desinteresse na medida em que nos meios universitários procura-se aquilo que for mais parecido com o que são as ciências naturais, mas continuam a ser áreas que têm de facto uma grande procura por parte do público em geral. Se bem que na universidade nós encontramos muitas vezes alunos mais preocupados com as questões mais técnicas, com questões mais ligadas ao que possa vir a ser depois da sua empregabilidade, mas mesmo assim muitos deles, grande parte deles, têm consciência que são áreas importantes e continuam a procurá-las. Portanto, não posso queixar de uma falta de interesse, parece-me, apesar de, por vezes, na definição dos currículos não serem consideradas áreas prioritárias, é verdade. Foi um dos oradores das Jornadas Teológicas no Seminário Episcopal de Angra, no passado mês de março. Defendeu que é preciso pensar-se sobre o que é o capitalismo e saber até onde é que ele nos pode levar. Acredita que as desigualdades sociais resultam do capitalismo? Qual é o papel da Igreja neste cenário? Sim, da maneira como o capitalismo é geralmente definido, a ideia de que as desigualdades sociais daí advém é quase tautológica, porque o que acontece é que o capitalismo é definido como um processo de acumulação de capital. Quer dizer, aí a distinção que eu tentei fazer nas jornadas e baseado também nas encíclicas papais, e aí entra também o papel da Igreja, era a distinção entre economia de mercado e capitalismo. Uma economia de mercado não tem que ser capitalista se por capitalismo entendermos um processo de acumulação de capital. Quer dizer, se por capitalismo entendemos meramente propriedade privada, bom, isso aí pode haver certamente capitalismo sem haver concentração de capital, mas a expressão capitalismo geralmente é utilizada para designar um processo de acumulação de capital, seja de concentração e de centralização em alguns indivíduos, ou grupos, ou o que for. E a partir do momento que se define assim, então aí é quase... portanto, a palavra já está analítica ao próprio conceito, já está incluído no próprio conceito a ideia de desigualdade, porque define-se como acumulação e centralização. Nas encíclicas papais, como eu estava a dizer, é feita na centésimos anos, a encíclica do Papa João Paulo II, para marcar os 100 anos desde a Rerum Novarum de 1891 de Leão XIII, que é a primeira encíclica que inicia a doutrina social da Igreja, tal como hoje em dia a entendemos. Nessa encíclica ele faz a distinção entre uma coisa é a economia de mercado, uma economia em que as pessoas têm liberdade de transação, outra coisa é um processo de acumulação ou de centralização, de concentração de capital em alguns indivíduos. Ele diz que não há problema nenhum com a primeira, mas há um problema com a segunda. E depois o que se segue a partir daí com Bento XVI, e agora com Bento XVI de um modo talvez mais, não queria dizer intelectual, mas explicando num tom que se calhar não passou tão diretamente para as pessoas como tem passado agora com o Papa Francisco, o que aconteceu foi um pouco o reconhecimento de que a sociedade atual acaba por ser mais marcada por essa concentração, acumulação de capital, por essa desigualdade que já era apontada como um possível problema por João Paulo II, mas João Paulo II estava também muito focado nas questões da queda do Muro de Berlim, no antigo bloco soviético, etc. Portanto, estava mais preocupado em enfatizar a distinção mercado versus capitalismo, enquanto os papas que se seguem, Bento XVI e Papa Francisco, já estão numa fase posterior em que a preocupação deles já é mais com a desigualdade e com tudo o que daí advém, e por isso já se referem mais à questão de capitalismo enquanto esse processo de concentração. É preciso, no entanto, ter em conta que a resposta da Igreja neste aspecto é bastante diferente da resposta que é dada noutros termos, porque
No caso da Igreja, o que se passa o que se defende, e já é assim desde a Rerum Novarum, é a ideia da propriedade privada ser distribuída por todos, ou seja, a ideia de que não é tanto a propriedade deixar de ser privada, é mais a questão de todos terem acesso a essa propriedade, e o capitalismo não ser um sistema em que de facto existe acesso à propriedade privada por parte das pessoas, na medida em que há uma centralização em alguns dessa propriedade. Portanto, no caso da Igreja, embora a ideia do destino universal dos bens indica de facto que os bens devem ser usados por todos, a Igreja não faz questão de que depois as formas concretas, jurídicas, económicas, como os bens são usados, têm que ser esta ou aquela. Mas, apesar de, por princípio, não aderir necessariamente a uma doutrina ou outra nessa matéria, aquilo que acaba por estar, do modo implícito e às vezes explícito, defendido nas encíclicas, acaba por ser um sistema em que a propriedade é privada, é do indivíduo, mas todos os indivíduos têm que ter acesso a essa propriedade, não podem ser apenas alguns. Penso que é isto que acaba por ser defendido em termos mais práticos, embora em termos doutrinários não fosse necessário que fosse de um modo ou do outro. Do que conhece da economia e do tecido empresarial açoriano, nós somos muito capitalistas nos Açores. O que é que quer dizer com sermos muito capitalistas? Quer dizer que a economia na prática é assim? Quer dizer que as pessoas culturalmente defendem o sistema? Em que sentido é que somos capitalistas? Em sentido material? Em sentido doutrinário? Em que sentido? Em sentido doutrinário e em termos de economia de empresas nos Açores. Sim, o que é que se pratica? Eu penso que nos Açores, tanto em termos da cultural, mesmo em termos culturais, em termos da maneira de ver as coisas por parte das pessoas e em termos do modo como a economia funciona, existe uma grande defesa, por assim dizer, da propriedade privada. Isto é, isso viu-se quando foi o período do imediato pós 25 de Abril. Tem a ver também com a nossa própria estrutura agrária, isto é, nós, se virmos em Portugal, as zonas onde predomina o minifúndio, a chamada pequena exploração, como os nossos cerrados agrícolas, etc., existe sempre uma tendência para as pessoas preferirem um sistema em que a propriedade é de facto privada e têm controle sobre a sua propriedade. Outras zonas, como o Alentejo, isso já não se nota porque são sistemas de grande latifúndio. Portanto, aliás, o grande latifúndio é um pleonasmo, são sistemas de latifúndio. Mas, isto é, existem as concepções, mesmo culturais e as mentalidades das pessoas são moldadas ao longo de muito tempo e antes de nós termos o processo de industrialização, aquilo que era o sistema de propriedade agrária é que determinava um pouco o que é que são as concepções das pessoas acerca dessa matéria. E os Açores são mais parecidos talvez com o norte de Portugal do que o Alentejo nesse aspecto, por causa do tipo de propriedade agrária que tiveram e que ainda têm. Existem, no entanto, algumas zonas onde existe onde existe também grande concentração, embora a propriedade aparentemente esteja distribuída, porque nós vemos a manda de retalhos, não quer dizer que depois ela seja de facto, que não esteja de facto concentrada também. Em muitos casos, em algumas ilhas isso acontece e tem implicações também na economia, mas a nossa tendência, penso eu, é essa, é tentar funcionar como uma economia em que o sistema de mercado, privado, etc., essa é a cultura. No entanto, desde a implantação da autonomia e com o peso crescente que o governo regional foi tendo na economia e o Estado, os Açores têm um peso do Estado muito grande, o Estado é entendido como governo regional, também da República, que também existem instituições que dependem diretamente do governo da República, como é o caso da Universidade dos Açores, mas embora a matriz fosse essa que eu estava a dizer inicialmente, associada a essa propriedade mais distribuída, etc., e o facto também de existir alguma concentração quando vamos a ver as coisas em termos mais reais e não em termos apenas daquilo que aparenta pela paisagem, pela manta de retalhos dos cerrados, etc., e também pelo peso crescente do governo regional, essa matriz original tem estado a transformar-se um pouco e hoje em dia existe mais uma tendência para ver a economia também muito em função daquilo que o Estado pode fazer pela economia e o que o governo regional pode fazer. Essa tem sido talvez uma das grandes diferenças entre aquilo que era uma matriz mais original do pensamento sobre estas matérias nos Açores e aquilo que tem sido a evolução recente devido à autonomia, parece-me.
ou o modo como a autonomia se foi implementando ao longo dos tempos. O Bispo de Angra reuniu com empresários já na Ilha de São Miguel para tentar incluir pelo menos mais uma pessoa nos quadros das suas empresas. O tecido empresarial açoriano tem consciência do seu peso na sociedade? Bom, o tecido empresarial está organizado em Câmara, tanto no caso tem na Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, na Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, portanto existem instituições que o organizam e dinamizam. E essas instituições e os seus associados penso que têm noção de qual é o seu papel na economia dos Açores, sim. Igreja, governo e empresas. Como é que este triângulo pode funcionar com maior sintonia? Como é que pode funcionar com maior sintonia? Em que sentido? Não está neste momento devidamente sintonizado? Para uma sociedade com menos desigualdades? Disse-me igreja, empresas e faltou uma parte do triângulo, do governo. Ora bom, isso depende de como é que se vê o papel de cada uma dessas entidades, certo? Por exemplo, quando queremos resolver problemas sociais, há quem defenda que havia mais pelo mercado, e quem defende que havia mais pelo mercado geralmente fala de empreendedorismo social. Há quem defenda que havia mais pelo papel do chamado terceiro setor, das organizações não governamentais, como as instituições ligadas à Igreja, aí será mais pela via do que se chama economia social. Quem defende, por outro lado, que deve ser o governo a ter iniciativa na resolução dos problemas sociais, acaba por falar mais em Estado social. Portanto, estas três expressões, Estado social, economia social ou empreendedorismo social, apontam já para diferentes óticas e maneiras de ver as coisas conforme se achar que uma parte deste triângulo, a Igreja ou o Governo ou as empresas, deve ser quem mais se dinamiza nesse sentido. Isto aqui, existem geometrias variáveis acerca do modo como estas coisas podem ser organizadas e dependem muito também da cultura, do território, das zonas onde são implementadas e o modo de agir. Eu penso que a Igreja provou ao longo de muitos séculos que tem de facto uma enorme capacidade de saber agir neste tipo de contextos. O Estado Social é algo mais recente, o papel do Estado nesta matéria, embora remonte, no caso da Inglaterra, até as chamadas Poor Laws, e que mesmo aí eram articuladas com a Igreja, só no século XX é que começou de facto a ganhar mais esse papel. No caso do mercado, as experiências por essa via têm sido... Existem experiências mesmo ligadas ao pensamento cristão, como a chamada economia da comunhão, em que as empresas dedicam uma parte dos seus lucros a fins sociais, mas tem sido bastante marginal. Eu penso que desse triângulo, aqueles que mais têm feito para resolver os problemas sociais têm sido por um lado a Igreja, através também da área da chamada economia social, e por outro lado acabou por ser o Estado que mais fez por isso. No caso do mercado, as empresas, principalmente no contexto atual, é preciso perceber que houve uma tendência ao longo do tempo para as empresas de grande dimensão, as chamadas multinacionais, predominarem na economia e estruturarem, de certo modo, aquilo que é o sistema capitalista. Isto é uma mudança que se deu ao longo do século XX, começou em fins do século XIX, mas ao início do século XX começou-se a consolidar este modo de organizar a economia. E nos Açores não foi exceção. Diga? Nos Açores não foi exceção. Nos Açores existe também presença, mas de outro modo. O que eu queria dizer, eu posso também já chegar aí, o que eu queria dizer é que essas grandes empresas às vezes criam um clima tão competitivo que deixam pouca margem para que as pequenas e médias empresas consigam fazer pouco mais do que tentar sobreviver e viver à custa e portanto acabam por não haver essa repartição dos lucros que poderia haver se a empresa tivesse outra capacidade e portanto o mercado se sente tão competitivo para as pequenas e médias empresas, mas pouco competitivo para as grandes multinacionais que na realidade tentam fugir à competição por variadas formas, sejam formas mais negativas como apoios de Estado, sejam formas mais positivas como inovação e ter produtos que outros não possam ter, faz com que de facto o lado da empresa seja mais difícil dedicar-se a esses problemas sociais. No caso dos Açores nós também temos alguns, nós obviamente estamos inseridos nessa economia global. Temos algumas dificuldades, por exemplo, o caso da agricultura é um caso muito importante porque o agricultor acaba por ser o elo mais fraco da cadeia de valor, uma cadeia de valor
em que ele compra todos os seus vários fatores de produção, seja as rações, medicamentos veterinários, pesticidas, herbicidas, etc. Portanto, geralmente são produzidos por empresas destas de grande dimensão. A própria indústria, a qual depois vende o seu produto, também tem uma dimensão maior que tem o próprio agricultor, e ele acaba por ser o elo mais fraco nesta cadeia de valor, aquele que menos capacidade tem para apropriar valor face às grandes empresas com as quais se confronta no âmbito da cadeia produtiva. Sendo a agricultura um dos nossos principais setores exportadores, os Açores acabam por sofrer bastante com isso, por não conseguirem um posicionamento nessa cadeia de valor que permita apropriar-se do valor que é criado nas ilhas. Essa é a questão e esse é que é o problema da interligação a essas empresas. Mas isto tem a ver com a segunda pergunta que depois fez. A primeira, quanto ao triângulo, parece-me que de facto, por estas razões que eu disse, o lado das empresas é aquele que menos capacidade tem de atender aos problemas sociais devido a este clima de competição em que as pequenas empresas acabam por não ter capacidade para o fazer e as grandes empresas acabam por não estar, para dizer a verdade e honestamente, não acabam por não estar muito preocupadas com isso, a não ser na medida em que isto possa ser algum marketing, género, responsabilidade social da empresa, mas não uma preocupação genuína, muitas vezes, infelizmente. Politicamente, o que é que está a acontecer no mundo, Nuno Martins? Porquê é que se elegem Brexit e Donald Trump? Ora bom, a mim parece-me, isto obviamente, esses fenómenos que estamos a falar estão agora a acontecer. Os historiadores daqui a umas décadas terão uma ideia mais precisa sobre o que é que aconteceu, se bem que a história também é sempre contada pelos vencedores, portanto será contada à sua maneira, mas a mim parecia, há uns anos atrás, que até na altura falei na Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo sobre isto, que o grande problema do futuro ia ser a desigualdade. Hoje em dia já não é preciso dizer que vai ser um grande problema do futuro, que as pessoas já reconhecem como um problema. E o que me parece que aconteceu é que não se soube dar às pessoas uma resposta de como é que se podia resolver, de facto, os problemas que a desigualdade gera. E como não se soube, por parte de quem talvez tivesse o dever e a missão de fazer isso, comunicar com as pessoas um modelo, um modo de organizar a sociedade diferente, as pessoas começaram simplesmente a querer procurar um sistema, alguém que lhes oferecesse um sistema que fosse simplesmente diferente, sem pensar muito se é melhor ou pior, apenas diferente. Uma resposta à força. Diga? Uma resposta a todo o custo. Senão o que acontece é exatamente isso, é isso mesmo, é a ideia de que eu quero uma coisa diferente isto já não quero mais. Eu estive no dia 18 de janeiro deste ano, estive numa palestra na Universidade de Oxford, em que, como eu já tinha dito nas jornadas de teologia, fiquei um pouco, não queria dizer chocado, mas fiquei certamente muito surpreendido por ver que muitos professores, alguns deles aliás que eu já conheci e que sempre admirei o trabalho, colocavam o Brexit e Donald Trump como fenómenos causados essencialmente pela falta de educação e cultura das pessoas que votam. Eu percebo o que é que eles queriam dizer com isso, mas eu penso que a generalidade das pessoas que votaram assim têm educação e cultura suficiente para perceber, para se poder comunicar com essas pessoas uma coisa diferente do que foi comunicado. Eu penso que é uma resposta um pouco elitista por parte das universidades estar a dizer que as pessoas não sabem o que é que estão a votar, o que é que estão a fazer. Eu percebo que se possa dizer isso quando se está num certo desespero, portanto, principalmente em Inglaterra e no Reino Unido, em que as universidades vão sofrer bastante com isso, já estão a sofrer em termos de procura de alunos. Percebo que haja uma certa irritabilidade, mas penso que dizer que a culpa é das pessoas que não sabem o que estão a fazer e não das desigualdades sociais que elas estão a sofrer é ter no mínimo uma pouca capacidade de perceber o que é que são as condições de vida reais das pessoas que estão a fazer estas escolhas. E eu penso que o que aconteceu é isto. No caso de Donald Trump, eu penso que se em vez de Hillary Clinton se tivesse sido Bernie Sanders a ganhar as primárias no Partido Democrata, ele provavelmente teria conseguido ser mais apelativo para algumas camadas da população americana que não queriam simplesmente a repetição do sistema, que era o que era representado por Hillary Clinton nessa altura. No caso do Brexit, para dizer a verdade, foi uma vitória um pouco tangencial e muito dividida. Havia claramente, há zonas que votaram muito claramente contra e outras zonas que votaram muito claramente a favor. No caso de Donald Trump também é preciso lembrar que tem a ver com o sistema federativo, com o sistema federal americano, não é? Em que os votos de um Estado de repente contam todos para o mesmo, independentemente de qual foi a real divisão de votos desse Estado.
No caso do Brexit não tem a ver com isso, mas em ambos os casos eu penso que a razão pela qual, no caso de Donald Trump, chega a uma votação tão elevada, embora em termos de votos totais não fosse superior à de Hillary Clinton, mas foi o suficiente no âmbito do sistema eleitoral americano para vencer as eleições, e também no caso do Brexit, eu penso que tem a ver no fundamental com isto, com pessoas que estão numa situação de desigualdade, que veem que a vida que têm, o nível de vida que têm não é o mesmo que tinham os seus pais, ou que veem que os seus filhos não vão poder ter o mesmo nível de vida que tiveram no passado, pensam que é preciso de alguma maneira mudar o sistema para que isso não aconteça e decidem simplesmente votar naqueles que lhes oferecem soluções que parecem ter mais ruptura com o sistema e que parecem também voltar-se para culpados exteriores, que muitas vezes são pessoas que vêm apenas de situações também economicamente e politicamente e, em alguns casos, militarmente muito precárias e que estão também apenas à procura de uma vida melhor, sendo que mesmo essas pessoas estão deslocalizadas por causa da desigualdade a nível global, enquanto as votações têm a ver com a desigualdade a nível nacional. Mas, portanto, eu responderia de uma maneira muito simples que, numa palavra, parece-me que a causa por trás destes fenómenos chama-se desigualdade. O Papa Francisco, nesta quaresma, pediu que vejamos o próximo como um dom. O apelo é necessário, principalmente no mundo onde os ódios se vão sobrepondo. Mas, na sua opinião, o mundo ouve o Papa Francisco? O mundo ouve o Papa Francisco. Ouve imenso até. Eu fico surpreendido às vezes o quanto ouve. Eu uma vez estava num debate com pessoas que não eram cristãs, nem sequer eram religiosas, consideravam-se ateus, estava num debate e todas elas elogiavam imenso o Papa Francisco. Eu penso que o Papa Francisco é de todos os líderes, não só é ouvido, como é de todos os líderes mundiais que são ouvidos, ou seja, de todos aqueles líderes que têm bastante espaço mediático e tempo de antena, por assim dizer, é o que está a pensar melhor os problemas do mundo e está a pensá-los muito bem até. Portanto, é uma espécie de luz no meio de toda a confusão e toda a situação que nós vivemos atualmente. E tem chamado a atenção também para aquilo que são, de facto, os problemas fundamentais, tanto nas questões ambientais como nas questões sociais e na ideia que ele tem proposto de uma ecologia integral, uma ecologia que tem a ver com o equilíbrio não só ambiental, mas também equilíbrio humano entre as sociedades e as questões da desigualdade. Eu penso que sim, eu penso que existe muita gente a dizer coisas muito importantes e interessantes sobre o que está a acontecer. E não quero fazer aqui uma comparação entre a leitura dessas outras pessoas e o Papa Francisco, mas de entre aqueles que são de facto ouvidos e são mediáticos, têm espaço mediático, ele é de muito longe aquele que tem uma leitura mais lúcida e importante daquilo que está acontecendo no mundo, parece. Recentemente, o Bispo de Angra terminou a visita pastoral à Ilha Terceira e concluiu que a religiosidade popular é muito vivida na ilha, mas que é uma religiosidade muito sazonal, que somos crentes no Espírito Santo, mas que não somos assíduos da Eucaristia Dominical. Como terceirense e agora residente fora da região, como é que se pode justificar isto? Ora bom, é preciso, para justificar isso, eu tenho uma ideia sobre isso, mas eu não sou especialista na matéria, portanto não sei se sou a pessoa adequada para falar sobre isso. Eu posso dar a minha opinião, mas porque sempre que me pedem a opinião eu dou, mas ela vale o que vale. Portanto, aqui põe uma qualificação que enquanto se me pedem para falar de economia, outras coisas, são áreas que eu estudo todos os dias. Aqui vou dar apenas o que é a minha percepção e admito que esteja profundamente errada, mas é a percepção que eu tenho do assunto. A forma como a Igreja comunica com as pessoas foi mudando ao longo do tempo. Isto é, os cristãos, no início, reuniam-se em torno de uma mesa. Não se reuniam em frente a um altar, reuniam-se em torno de uma mesa a conversar. Depois as coisas foram mudando porque a Igreja, enquanto o cristianismo espalhou-se na primeira fase por circuitos urbanos e as pessoas reuniam-se à mesa a conversar, etc., passou por uma fase, isto é uma coisa que é explicado por um historiador português, que é o professor José Matoso, explica num livro chamado Naquele Tempo, num texto chamado As Raízes da Missionação Portuguesa. Como eu não sou especialista, vou simplesmente remeter-me ao que ele diz, que parece-me acertado nessa matéria, até porque também foi monge e conhece bem a realidade religiosa.
E o que o professor José Matoso diz é que depois, quando houve uma fase subsequente de passar-se das comunidades urbanas para a evangelização das comunidades rurais, começou a haver, de facto, uma tentativa de adaptar ou transmitir a mensagem em categorias mentais, analíticas, que também as populações percebessem. Isto foi uma coisa que também, para dizer a verdade, aconteceu desde o início. Quando São Paulo escreveu, por exemplo, a carta aos Hebreus, faz analogias entre a Páscoa hebraica e o que aconteceu, e a Paixão de Cristo, etc., que tinham como objetivo comunicar com os hebreus de uma certa maneira. Quando ele estava em Atenas, a falar no Areópago em Atenas, por exemplo, como é narrado nos Atos dos Apóstolos, ele refere-se ao Deus desconhecido dos atenienses. O Deus desconhecido que os atenienses tinham um monumento a ele. Ele refere-se a ele como sendo o mesmo Deus de que ele está a pregar. Portanto, ou seja, à medida que se vai falando com as populações, existe uma mensagem que é preciso preservar, mas essa mensagem vai se adaptando também, vai-se fazendo metáforas e adaptações em função das pessoas a quem se quer chegar. São Paulo escreve as coisas de uma maneira quando fala com os hebreus, fazendo analogias com os costumes hebraicos, fala de outra maneira quando fala com os gregos, fazendo aquela alusão ao Deus desconhecido. Depois, quando se passa dos círculos urbanos para os rurais, também se faz outras mudanças. E, entretanto, a sociedade tem-se vindo também a mudar. E, portanto, à medida que a sociedade vai-se mudando, é preciso pensar também como é que, preservando o essencial e preservando aquilo que é a mensagem, se vai também adaptando às categorias analíticas e mentais das pessoas a quem estamos a tentar transmitir as ideias, porque as pessoas só percebem uma ideia se ela, de algum modo, lhes disser alguma coisa em função daquilo que é o seu próprio esquema interpretativo e a maneira de ver as coisas. E, neste momento, nós vivemos uma sociedade enquanto para os antigos tinham os deuses e o destino, os gregos, os romanos, etc. O destino era a explicação, às vezes, última das coisas, tinham simplesmente que saber enfrentar o seu destino, era isso a base das tragédias gregas. Enquanto os medievais tinham em Deus a explicação última das coisas, a era moderna que nós estamos a viver tem a ciência como a explicação última das coisas, ou seja, enquanto um medieval dirá Deus assim quis, isso é a explicação última, um grego ou romano da Antiguidade Clássica dirá o destino assim quis, isso é a explicação última, hoje em dia nós dizemos está cientificamente provado, isso é a explicação última. Não quer dizer que os cientistas na realidade saibam muitas vezes o que é que realmente provaram ou não provaram, como se vê pelas mudanças que vai existindo. Mas parece-me que o que acontece é que, de facto, que apesar do Vaticano II e dos esforços que têm sido feitos, estamos, como já aconteceu muitas vezes na história, numa altura em que ainda é preciso afinar um pouco qual é a melhor maneira de comunicar a mensagem às pessoas na nova realidade que nós estamos a viver. Isso foi feito com sucesso. São Paulo tinha uma grande capacidade de fazer isso nas suas várias cartas, conforme as comunidades a que se dirigia. A Igreja foi sabendo fazer isso ao longo dos tempos e eu acredito que encontrará também uma forma de conseguir fazer também nos tempos atuais, nesta cultura moderna, científica, também encontrar uma forma de comunicar que consiga surtir mais algum efeito, naturalmente, sem nunca desvirtuar a mensagem. Às vezes existe, por um lado, uma certa contaminação das metáforas que se quer usar face à mensagem. Também é preciso ver que a religião católica procura ser uma religião universal, portanto, procura sempre também, na medida em que contata com outras culturas, também perceber o ponto de vista deles e como é que esse ponto de vista encaixa na mensagem global. Portanto, eu penso que esse é um caminho que deve ser feito e que deve ser por aí que se conseguirá lidar com esse estado de coisas. Mas volto a repetir o que disse no início. Está-me a pedir opinião, eu dou, porque dou sempre que me pedem, mas sobre este tema eu não sou especialista. Portanto, o que digo é apenas uma opinião de leigo. Os cristãos vivem a Páscoa com a intensidade que a época litúrgica merece? Bom, sobre essa matéria, a Páscoa é considerado o principal momento para os católicos. Para dizer a verdade, também existiu alguma disputa sobre isso. Por exemplo, existe uma escola de pensamento ligada ao que se chama o Primado de Cristo, que geralmente eles consideram-se pensamento franciscano, o que eu penso que é injusto, porque a maior parte dos franciscanos até não penso que partilhem desta opinião, mas como aqueles poucos que partilham tendem a ser franciscanos muito baseados nos escritos de João Duns Scoto, portanto, existe também aquela ideia de que a Páscoa não tem que ser necessariamente mais importante que o Natal.
Isto tem a ver com a questão de se o facto mais importante da vinda de Cristo é a própria encarnação, a vinda, ou se o facto mais importante é a morte e a redenção dos pecados. Ou seja, existe quem entenda que a missão fundamental é a remissão, o perdão dos pecados. Existe quem entenda que isso não é fundamental, que o que era fundamental era a própria vinda e não necessariamente ter que morrer, ou daquela maneira, ou de outra maneira. Isto é, segundo esta tese, o Natal teria uma importância no mínimo idêntica. Existe quem defenda esta tese e o próprio Papa Bento XVI referiu-se a ela, da altura, num texto em termos não desfavoráveis, em termos até favoráveis. Portanto, para responder a essa pergunta, se vivem com a intensidade que merece, primeiro é preciso discutir um bocadinho qual é a intensidade que merece. Aquilo que é comum pensar-se é que esta é de facto a principal festa. No entanto, existe quem viva com mais intensidade o Natal do que propriamente a Páscoa. Também existe algum fundamento teológico, que eu não vou entrar por aí a dizer se está certo ou se está errado, mas existe este fundamento, baseados nesses escritos do Beato João Duns Scotti e em alguns autores franciscanos, que não são todos. Até penso que é injusto chamar-se isto como se costuma chamar escola franciscana, porque dá a ideia que os franciscanos têm que partilhar todos desta opinião, que não é necessariamente verdade. Mas a primeira questão é, de facto, até que ponto é que deve ser a festa com a intensidade máxima. E se chegarmos à conclusão que deve ser, então, de facto, verificamos que isso não está de acordo com, talvez, o modo como é vivido. Isso é verdade, sim. Nuno Martins, para finalizarmos, o que é que deseja para os açorianos neste domingo de Páscoa? O que é que eu desejo neste domingo de Páscoa? Bom, eu aqui só posso repetir as coisas que são geralmente ditas, paz e amor, que seja um domingo, que seja de facto uma Páscoa em que as pessoas possam, dentro das dificuldades que enfrentam, encontrar alguma paz e algum espaço para tranquilidade e para perspectivar uma vida melhor, porque se nós não tivermos o sonho, a expectativa de algo melhor no futuro, temos pouco paz que nos anime. Portanto, seja qual for a situação que cada pessoa esteja, de facto a ideia é esperar isso, mas não só esperar, também tentar fazer ativamente alguma coisa por isso e nos tempos que correm, fazer alguma coisa não pode ser esforços só voluntaristas, isolados. Nós ou fazemos coisas como comunidade, como um todo, ou não conseguimos fazer nada nos tempos em que correm. Portanto, que seja um espaço, um tempo de fraternidade, de paz e de convívio, são os votos que eu faço, mas penso que são também os votos que toda a gente fará, penso eu. Não penso que neste aspecto esteja em divergência com ninguém. Muito obrigada, Nuno Martins, economista, nosso convidado do Igreja Açores desta semana. Nós regressamos na próxima semana com mais convidados e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.